era 1500. As terras que seriam brasileiras estavam povoadas por 5 milhões de pessoas de várias etnias, que foram chamadas de índios. Em 2010, seus descendentes não passavam de 897 mil indígenas, resultado de ataques contra a vida e a cultura desses povos. Nos primeiros séculos foram os invasores europeus. Hoje são donos do capital e do poder. Os índios ainda têm que lutar para sobreviver, apesar das garantias legais conquistadas e muitas vezes ignoradas. Os índios, os primeiros habitantes do Brasil, tiravam seu sustento da terra generosa. Hoje vivem em reservas. E mesmo esse pedacinho de terra, pouco maior que um campo de futebol no Jaraguá, noroeste da capital paulista, está ameaçado. Os donos do poder querem tudo, cada migalha de terra que lhes restou. Aqui vive uma parte dos Guarani-Bibiá, povo conhecido pela enorme capacidade de resistência. O Guarani vai existir e vai resistir. A resistência é alimentada pelas tradições, pela fé e pela língua guarani. É o momento de a gente se levantar e mostrar a nossa resistência, que é a cultura tradicional, que é Guarani-Bibiá, né? O Olhar TVT mostra que mesmo protegidos pela Constituição, os indígenas têm sua sobrevivência ameaçada diariamente pelo mesmo inimigo de sempre, a chamada civilização. Resistir a um governo que não nos dá valor como povo. Os povos indígenas nunca deixaram de ser perseguidos, nunca deixaram de ser massacrados, assassinados, né, marginalizados. Isso nunca deixou de existir para os povos indígenas. Caraí-Popiguá, que adotou o nome Davi Martim, nasceu na aldeia Itu, a aldeia de baixo do Jaraguá. De baixo porque tem a de cima, a aldeia Piau. Elas são cortadas por uma rua movimentada na região noroeste de São Paulo. Na época, os Guarani, a gente sempre subia aqui até lá em cima, do outro lado da Bandeirantes, né? Não existia ainda a rodovia dos Bandeirantes. E essa rua também não existia. Então era tudo uma coisa só. Afonso Sardinha descobriu as primeiras jazidas de ouro do Brasil, por volta de 1590, nessa região. Foram 10 anos de matança de índios até que os portugueses iniciaram a exploração do metal com a mão de obra de africanos escravizados, levando as minas ao esgotamento. Assim chegou a chamada civilização. Afonso Sardinha, ele passou 10 anos massacrando, lutando, e os indígenas que viviam nessa região resistindo a esse extermínio. Hoje são 700 indígenas vivendo nas duas aldeias, cercadas e pressionadas pela cidade grande e seus problemas. A vivência, a cultura, a tradição, os cantos, as danças, a língua, a própria língua mãe, isso não se desfaz com tudo isso que está acontecendo. Nem o fato da não demarcação, isso prejudicar essa vivência. A vivência guarani, ela é eterna, assim, né? Os guaranis não entendem o mundo como os juruás. Juruá é como eles chamam os não índios. Não entendem também o fato de a terra ter um dono. Ela faz parte do universo sagrado dos indígenas. Não queremos terra para ganhar em cima disso, se beneficiar em cima da terra, em cima da natureza, em cima da água, né? A gente não quer isso, como o branco faz. O branco vende água, vende a terra, mas quando o índio vai tirar uma lenha para próprio seu uso, eles falam que está destruindo. A aldeia do Jaraguá é a menor terra indígena do país. Tem 1,7 hectare, o que equivale a pouco mais de um campo de futebol. Ela foi demarcada em 1987, ainda quando o Estatuto do Índio entendia que o indígena deveria ser integrado à sociedade, visão que mudou na Constituição de 1988. Então é a primeira vez que o Brasil, numa carta
federal, né, que vale para o país inteiro, reconhece o direito originário das populações que viviam aqui, né, em 1500 e de 1500 para cá. Foi só em 1988 que os indígenas conquistaram o direito de ter ensino bilíngue em português e guarani, algo que deveria ter sido feito com todos os brasileiros, mesmo os não índios, para que pudéssemos entender melhor a nossa história. 1937, a partir daí que proíbe as escolas de ensinarem em outra língua que não seja o português. E a frase que as crianças indígenas mais ouviam é: fala língua de gente. Língua de gente é português, porque a outra é língua de bicho. A população brasileira ela não é a favor das populações indígenas onde elas estão. E quando um não índio fala assim, vem aqui, por exemplo, no Jaraguá, nossa, mas vocês são índios mesmo? Mas os índios já morreram? É como se tivessem feito uma lavagem cerebral na cabeça deles através do livro de história. Ninguém ouviu. Lidar com o preconceito faz parte do cotidiano dos guaranis. Mais difícil é lutar contra os poderosos. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Em 2015, o Ministério da Justiça publicou a portaria declaratória para demarcar 532 hectares para os índios do Jaraguá. 62% da área fazem parte do Parque Estadual do Jaraguá. Mas o governo do estado de São Paulo suspendeu a demarcação na Justiça. Porque o governo do estado de São Paulo não quer a demarcação da terra indígena Jaraguá. O Olhar TVT solicitou entrevista para a Procuradoria-Geral do Estado, que entrou com a ação, e para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é responsável pela área. Através da assessoria de imprensa, a Procuradoria afirmou que o procurador só trata de assuntos judicializados na Justiça. E afirmou por e-mail que é contra a ampliação da terra indígena porque a considera ilegal e inconstitucional. E que ela, a demarcação, ameaça as espécies que vivem hoje no Parque do Jaraguá. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente não respondeu às nossas solicitações. Cristiano Rutter é coordenador da FUNAI para o Sudeste brasileiro. Ele acompanha todas as questões indígenas da região. Todo mundo sabe, através de pesquisas, infinitas pesquisas que existem, que os índios as terras indígenas são muito mais preservadas do que as unidades de conservação, do que os parques. Os índios ajudam a preservar, ajudam a fiscalizar. Falam que a gente está acabando e colocando em risco os animais. Mas quando a gente entra na mata com nossos jovens, com o nosso projeto de fazer a vigilância desse território, a gente acha um monte de armadilha com ferro, com tudo, que os próprios brancos estão fazendo para caçar os animais. Quando chegou o branco, primeira vez no território brasileiro, por que nós aceitamos com os braços abertos? Nós aceitamos o jesuíta, né, aceitamos vários, né, invasores no nosso território. Né? Por que eles, agora, né, o próprio branco, eles querem inverter isso como se eles fossem, né, pessoas mais antigas que a gente? Né? Se o Supremo Tribunal leva em consideração que, por exemplo, o governo do estado está falando contra a demarcação e anula o processo demarcatório, vai estar anulando toda uma história de um povo. Vai estar tirando um pedaço da história que está viva. Sem a demarcação, a população fica confinada numa área pequena. A insegurança jurídica impede a realização de projetos para melhorar a qualidade de vida dos guaranis. Na aldeia com 700 habitantes, há mais de 500 cachorros. Os animais foram abandonados no entorno por pessoas não indígenas que dispensam seus bichos por lá. Eles dividem espaço com as crianças, metade delas está subnutrida. Das doenças que tem nas crianças na aldeia, 80% dessas doenças são de saneamento básico. Por causa desse confinamento, aí tem uma questão de esgoto, do rio que já entra sujo dentro da aldeia com esgoto que vem da cidade, que não é da aldeia. A antropóloga Lúcia Rangel lembra que o parque foi criado depois da chegada dos guaranis ao local. O governo do estado, quando fez o parque, eles já estavam lá, em 2 aldeias,
né? E aí eles cercaram o parque e proibiram os Guarani de entrar no parque, né? Acontece que esse parque ele só tem mato porque os Guarani sempre viveram ali, entendeu? É igualzinho o Monte Pascoal, lá no sul da Bahia. Só tem Monte Pascoal porque os Pataxó sempre viveram ali, né? Onde tem população indígena, tem mata. Um exemplo é o Cacique Ari. Ele é o líder de uma terceira aldeia que surgiu no Jaraguá, a Itacupé, que fica na área de mata, onde o governo federal delimitou a terra indígena. Ari vem cultivando mudas para reflorestar o local. Esse aqui é palmito o Jussara, é nativo da Mata Atlântica, né? Ele estava bonito, ó, foi a vaca que comeu. Esse aqui também, ó, a vaca estragou aqui, tá vendo? Para quem não entendeu, ele disse que foi a vaca que comeu. As vacas que andam pela aldeia pertencem às mesmas pessoas que no ano passado tentaram despejar os indígenas. São da família do político do PMDB Tito Costa, que se diz proprietário de parte da área. Mas o governo do estado não acionou a justiça para retirar os animais que se alimentam da mata, área de preservação ambiental. O Davi diz que as empresas em volta do parque recebem um tratamento diferenciado. A água que está vindo da Anhanguera para dentro da nascente do próprio parque é podre. Ela encontra uma água cinza. Por que a Anhanguera não tem que pagar multa? A concessionária que é dona da Anhanguera não tem que pagar multa? Agora, por que a gente apresenta essa ameaça? Porque a gente não tem dinheiro. Aquele esgoto, ele passa aqui, ó. Aqui é onde a gente antes pescava, é onde a água era limpa. Hoje está essa situação, né? Essa água de esgoto suja, né? Caindo todo o lixo, né? Tudo aquilo que o Juruá, né? O branco descarta na fossa, né? Na privada, quando ele dá descarga, todo aquele lixo, aquela água suja, estão jogando aqui dentro da aldeia, né? Há anos já. Outras ameaças pairam sobre a população indígena, a bancada ruralista e governos privatistas. São os bandeirantes do século XXI. Então você vai para o campo, para a zona rural, e só vale o direito daquele que produz. Quem produz? No conceito capitalista, o agronegócio. Ele produz. Então ele vai se expandindo, a mineração vai se expandindo. É o momento de a gente se levantar e mostrar a nossa resistência, que é a cultura tradicional, que é Guarani-Mbuá, né?